O vídeo que você vai ver agora foi exibido na íntegra e com exclusividade para os assinantes da Rural Business no dia 30 de maio de 2023. Se você ainda não é assinante, digite ruralbusiness.com.br, clique em Quero assinar e passe a ter acesso às nossas informações diárias para o mercado de frango. No momento em que foi dado o start para muita conversinha fiada, quando o assunto é o mercado de proteína animal, usando o frango no Brasil e no mundo, é fundamental que o assinante estrategista de mercado consiga enxergar o que realmente está acontecendo hoje no Brasil com relação à tal gripe aviária. E é claro que os especuladores ou os analistas de mercado inocentes veem na gripe aviária um prato cheio, pois avaliam ser possível ganhar muito dinheiro com isso. Portanto, é imprescindível que você esteja bem preparado para se deparar por aí com muitas reportagens espetaculares e especuladoras que vão trazer o tema gripe aviário em território brasileiro. Só que antes de mais nada é preciso lembrar que para grande parte dos habitantes deste planetinha o que importa é grana, meu amigo. Money, dinheiro, bufunfa. Pois bem, ciente disso, veja esta reportagem que diz o seguinte: avanço da gripe aviária no Brasil prejudica frigoríficos. BRF lidera quedas no Ibovespa hoje. Segundo a matéria, se a doença chegar aos plantéis comerciais do Brasil, pode impactar significativamente a produção e a vida de produtores. A influenza aviária não é um tema específico da avicultura industrial. É um tema de toda a avicultura, porque é uma doença letal para as aves, alertou Everton Crabb, chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves. De acordo com o especialista, os produtores de frango, ovos e aves de reprodução devem estar cientes da gravidade da situação em torno da gripe aviária. Os pequenos avicultores podem perder sua produção, o que muitas vezes significa perder sua subsistência. Então vamos lá, comentar o que esses especuladores jamais vão dizer por aí. Se de fato acontecer vários focos reais de gripe aviária no Brasil, será uma pressão altista para os preços da proteína animal no Brasil e no mundo. Isso mesmo, pressão altista. E veja o porquê. A única ação sanitária a ser feita nas granjas contaminadas seria descartar milhares de aves. E ao contrário do que diz o chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves, a contaminação não aconteceria apenas em frangos de pequenos avicultores. Ela poderia acontecer também em grandes granjas. Mas espera aí, as grandes granjas não são sanitariamente imunes? Elas têm, sim, amplo protocolo aí de controle sanitário, mas existem integrados de todos os portes. E esses integrados são humanos e, como todo ser humano, são suscetíveis a erros. Então, caro assinante estrategista de mercado, se houver volume alto de abate de frangos no Brasil, estamos falando naturalmente de desabastecimento nacional e internacional, com reflexo de aumento de demanda nas carnes concorrentes, como a bovina e a suína. Um outro movimento especulativo propagado aí de maneira errada é o de afirmar que a demanda de carne bovina e suína seria prejudicada e o valor da arroba cairia. Nada disso. Aliás, muito pelo contrário. Se essa conversa de gripe aviária se estender por muito tempo aqui no Brasil, e pior, de maneira errada, podemos ver em breve uma migração do consumidor do gigantesco mercado brasileiro de carne de frango para a carne bovina. Na avaliação da Rural Business, existem 4 agendas que podem estar escondidas com a chegada do tema gripe aviária ao país. A primeira é tentar gerar mais queda no valor do milho no Brasil. A segunda é proibir a criação de galinhas em sítios e pequenas propriedades. A terceira é derrubar o valor pago pelo frango vivo. E a quarta seria diminuir a demanda do gigantesco mercado brasileiro de carne de frango para favorecer os exportadores. Muito provavelmente, lá pelo dia 6 de junho, teremos novos relatórios do IBGE sobre o abate de frangos no Brasil durante o primeiro trimestre deste ano. Portanto, o que temos ainda são os dados preliminares. E neste cenário, vamos lembrar aos nossos assinantes que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística reportou ao mercado preliminarmente que o abate de frangos do primeiro trimestre agora de 2023 tem tudo para confirmar recorde histórico.
A equipe de pecuária de corte da Rural Business investigou esses números e alerta que cerca de 1 bilhão e 600 milhões de cabeças de frangos podem ter sido abatidas entre janeiro e março deste ano, que é o maior volume de todos os tempos. Se este cenário se concretizar, teremos um aumento de 4,8% em um ano, já que em igual período do ano passado, 1 bilhão e 530 milhões de frangos foram abatidos. Portanto, estamos falando de 73 milhões e 320 mil cabeças a mais. Em 5 anos, o aumento pode chegar a 162 milhões de cabeças, ou 11,3%. Afinal, em 2019, 1 bilhão e 440 milhões de animais foram abatidos no primeiro trimestre. Lembramos ainda ao nosso assinante estrategista de mercado que os frigoríficos exportadores de carne de frango in natura e industrializada aqui do Brasil fecharam o primeiro quadrimestre de 2023 comemorando marcas históricas, tanto no volume exportado como no faturamento. Quer ver esta análise de mercado na íntegra? Quer ver o amanhã do mercado do frango hoje? Então assine agora mesmo um dos pacotes de informação da Rural Business a partir de apenas R$ 9,90 por mês. Acesse ruralbusiness.com.br.